pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Projeto R1, o nosso podcast que te acompanha nessa reta final das provas. Estou aqui com o meu rosto dessa temporada. Mais um. Seja bem-vindo, amigo. Amém. Muito obrigado, Amandinha. Seja bem-vinda também. A nossa Obrigada. nossa humilde residência, né? Nossa casa das próximas semanas. E eu tenho o prazer, eu tô gostando dessa temporada, da quarta temporada, porque além de apresentar o convidado, eu posso apresentar amigos pessoais meus. E hoje não é diferente. Apesar de flamenguista, eu tenho um prazer gigantesco de apresentar um dos caras mais incríveis que eu conheço, que vai ajudar nesse bate-papo nosso, para essa retinha final que a gente sabe que é bem chata. Então, meu querido Lucas Padilha, se apresenta para o nosso público. Meu querido, seja bem-vindo. Fala, pessoal. Tudo bem, Anoá? Tudo bem, Amandinha? Todo mundo que está nos vendo e ouvindo aí. O fato de eu ser uma das pessoas mais incríveis que você conhece só prova que você precisa conhecer novas pessoas. Essa lista de amigos não está boa. Mas eu sou o Lucas Padilha, sou médico de família e comunidade aí pela USP de Ribeirão Preto, um dos professores da Preventiva aqui da Medway, e um dos meus predicados é ser amigo pessoal do Anoá, mas eu estou trabalhando para resolver isso o mais rápido possível. Para mudar isso logo, né? O mais cedo possível. Parar de se expor à toa, é isso. Padilha, vamos lá. O nosso tema de hoje é super especial, né? A gente vai falar sobre o terror de muita gente, que é a tal da entrevista. E eu quero já começar esse episódio te perguntando como foi a sua experiência de entrevista. Conta um pouquinho pra gente. Cara, eu tive boas e más experiências na entrevista. Curiosamente, a minha melhor entrevista foi a entrevista mais inesperada, digamos assim. Então, foi justamente onde eu fiz residência lá, que foi na USP Ribeirão. Então, me preparei de algumas formas, tinha algumas respostas prontas, e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso aí nos próximos minutos para todo mundo. Mas a primeira pergunta que me fizeram foi por que eu tinha escolhido aquela gravata especificamente para ir naquela entrevista aquele dia. Então foi, por que você escolheu essa gravata? A sua resposta foi porque é a única que eu tenho. A resposta honesta seria essa, né? Mas para minha sorte, era uma gravata horrível, por sinal, que eu tenho até hoje. Que ela tem detalhes azuis e rosas, assim. Tinha que ter pegado aqui para mostrar para vocês. Deve combinar, mas né? são as cores da bandeira do Espírito Santo. Essa caneca aqui, inclusive, é a bandeira do Uma Espírito Santo. E aí, na hora que eu olhei pra gravata, eu falei, olha, são as cores do meu estado, do Espírito Santo. E pra minha sorte, uma das pessoas que estava me entrevistando tinha morado 20 anos aqui no Espírito Santo, então os primeiros minutos da entrevista foi a gente discutir a receita da moqueca capixaba. Esse é o famoso jogo de cintura, né? Inclusive, Amandinha, o Padilha, ele é responsável por ser o terror dos nossos alunos no CR Medway. Nós temos o nosso curso presencial de preparação para a segunda fase, que é o CR Medway, e o Padilha é responsável por preparar os nossos alunos para a entrevista. Então, existe alguém melhor do que ele hoje para explicar para nós o que de fato é importante para essa terceira fase? Eu acho que não. É o famoso mais conhecido como carrasco. Carrasco, né? Para não falar palavrão, né, Padilha? Aquela palavra com C, né? Mas tudo bem. Anoá, você não foge, não. E a sua experiência de entrevista? Ah, maravilha. Eu até fiz uma paródia pra isso, né? Ai, meu Deus. Que é... Lá vai. Tá foda, vai ser um esculacho, eu tô suado e o ar quebrado, meu terno tá amassado. Pior que isso, um cara do serviço arrumado e mais bonito chamou pelo apelido examinador. E aí segue a paródia ao som do poema, né? Sou foda da cultura brasileira. Vai cair 2 vezes essa live. 2 vezes já caiu aqui. O YouTube já cortou isso. Vai desmonetizar. Exatamente. Eu chamo isso de uma segunda-feira normal no meu trabalho. Entendi. Mas a minha entrevista, ela não foi assim, muito longa, ela foi bem curta na Unicamp, no Einstein não teve entrevista no meu ano. O examinador, ele me deixou bem confortável, ele me perguntou sobre coisas do meu currículo e perguntou principalmente o porquê do meu currículo não estar alinhado com a minha especialidade. Eu também já tinha uma resposta pronta, porque eu sabia que esse era um calo que eles iam explorar, e eu falei que um dos meus grandes professores era professor da Unicamp, e ele era nefrologista, eu me espelhava muito nele, por isso que eu trabalhava muito na Liga de Nefro. Não deixa de ser verdade. Uma verdade. E eu já entro num gatilho, Amandinha. Eu vou te perguntar como foi a sua, é claro, mas eu queria ouvir de você e do nosso convidado também, é claro, né? A gente tem que lembrar que o Padilha tá aí, porque não é uma presença que passa despercebido. A gente tem que entender, né, na nossa conversa, essa questão de falar a verdade ou falar... Acho que a primeira conversa que a gente tem que ter é sobre a honestidade na entrevista. Antes disso, como foi a sua?
Bom, eu tive algumas experiências de entrevista, contando, né, pro R1 e pro R+. Pensando no R1, que é do que a gente tá falando agora, a minha primeira pergunta... Eu entrei na sala, gente. Abri a porta. Pra quem não sabe, eu fiz Unifesp de formação, de residência, de subespecialidade. Aí você deve estar pensando, nossa, Amandinha, então foi muito fácil, né? Porque você já era da casa. Isso nem sempre é bom, gente. Eu abri a porta da entrevista, entrei e falaram assim, por que você prestou Einstein? Eita, eles sabiam? Não me deram nem bom dia. Por que você prestou Einstein? Era o Padilha que tava... Quase isso. Aí eu respondi, porque eu queria ter uma segunda opção. Aí a segunda pergunta foi, e comemorou por quê? Porque eu tinha postado nas minhas redes sociais, que eu tinha passado no Einstein, tinha comemorado, foi no dia da minha formatura. E aí minha entrevista já começou nesse clima excelente, super receptivo, uma delícia. E você de lá. E eu sou de lá, então foi o que mais pesou, então olha aí. E aí, Padilha, para começo de conversa, a entrevista, você ser da casa ou não ser da casa, você acha que isso pode te ajudar e até mais, pode te atrapalhar também? Ah, com certeza. Que o principal é a gente não se escorar nisso para condicionar como vai ser a nossa entrevista. Então, se a Amandinha, por exemplo, estivesse pensando que a entrevista dela ia ser muito tranquila pelo fato dela ser da casa, uma situação como essa quebra completamente as pernas. Da mesma forma que muitas vezes quem entra por uma entrevista não sendo da casa e acha que já vai ser prejudicado por causa disso, já se sabota antes mesmo de começar a entrevista, né? Então, acho que numa situação como essa, o mais importante de tudo é a gente entender o que é a entrevista. A entrevista é um momento onde quem são as pessoas que estão do outro lado? Provavelmente são pessoas especialistas e chefes do serviço para a especialidade que você está prestando, que estão conversando com pessoas com as quais ele vai decidir se ele vai conviver ou não nos próximos 2, 3, 4, tantos anos, quantos forem aí os anos da especialidade. Então, isso é um bate-papo. Então, vai depender muito, como qualquer bate-papo, das duas pessoas, ou mais, né, no caso da entrevista, que participam desse bate-papo. O que a gente vai tentar conversar aqui hoje é como você se preparar para esse bate-papo, para essa entrevista, mas não dá para a gente controlar como as pessoas que estarão do outro lado da mesa estarão preparadas e estarão bem ou mal-humoradas no dia. É igual um date. Exato, exatamente. É um date. E tem que rolar um date. match, é basicamente isso. Tem que rolar um match. Amiga, eu tenho uma pergunta, é uma curiosidade, na verdade. Vamos começar do começo. Já que a gente tá falando de preparação, né, pra entrevista, você fez um comentário, Padilha, que me chamou a atenção. Você falou, eles perguntaram da cor da minha gravata. E eu confesso que eu não te imagino de gravata. Então, embora seja uma dúvida boba, digamos assim, é a dúvida de muita gente que tá em casa. Perfeito. Como se vestir para a entrevista? Porque é o momento inicial, né? Você ainda tá na sua casa. Como que você se porta nesse momento? Você monta meio que um personagem? Você vai do jeito que você curte mesmo? O que você acha? Perfeito. Perfeito. Primeiro, assim como nos dates, né? A roupa importa. Então, isso é muito importante. Então, a gente não pode ir nem de mais, nem de menos. O que vai determinar o que é de mais e o que é o de menos? No meu ponto de vista, como as outras pessoas estarão vestidas também no dia. Então, primeiro vou falar como eu pensei na época e como eu pensaria hoje de diferente. Eu fiquei muito em dúvida se valeria a pena ir de terno e gravata ou não. Eu iria de social completo, eu tinha em mente que eu iria de social. Na pior das hipóteses, na minha avaliação, a ideia que pode passar é que você respeita muito aquele espaço para onde você está prestando, né? A ponto de você se vestir adequadamente, né, proporcionalmente aquilo que você considera que é aquele serviço. E aí o meu pensamento foi, será que eu vou, será que eu não vou? Então, a ideia foi, é melhor eu ter e não precisar do que precisar e não ter. É mais fácil eu chegar lá na hora, tirar a gravata e tirar o terno, na hora de entrar, do que eu chegar lá na hora, estar sem a gravata e o terno e ter que voltar em casa para buscar. No caso da minha casa, ela estava centenas de quilômetros, já que eu sou de Vitória, no Espírito Santo. Então, eu fui de terno e gravata com a ideia de que se eu chegasse lá, estivesse na salinha de espera e as outras pessoas não tivessem de terno e gravata, eu tiraria. Mas não foi caso. De todos os homens que estavam lá, estavam de terno e gravata, então eu mantive assim. Então, o que eu vou recomendar aqui para vocês? Né? Roupa social, eu acho que é fundamental. Então, mais do que isso, assim, uma roupa que você se sinta confortável. Exato. Claro que nem todo mundo se sente confortável de terno e gravata, não é o que eu uso no meu dia a dia, né? Mas na hora de escolher a gravata, era uma gravata que eu achava legal, na hora de escolher um terno, era um terno que eu achava legal, basicamente o que eu tinha, né? E então, utilizar, mas não uma roupa que me engessasse, que me sufocasse, que me deixasse, por exemplo, sem lugar ou desconfortável. No meu caso, especificamente, eu acho que a espontaneidade é uma marca da minha personalidade. Então, muito mais do que na hora que eu for perguntado como você é no dia a dia, e eu falar,
eu sou muito espontâneo no meu dia a dia, eu gosto de me relacionar com as pessoas. Eu preciso demonstrar essa espontaneidade, né? Então, o fato de eu estar vestido de acordo com isso realmente foi... Isso foi perguntado também, né? Quando falou da gravata, eu falei da cor da gravata, a gente foi por esse caminho, mas falei, olha, realmente não é como eu me visto no dia a dia, minha cidade é uma cidade de praia e tudo mais, mas respeito muito o espaço, quero muito entrar aqui, e daí que a gente começou a ir para os outros pontos da entrevista. Gostei das dicas. Eu usei terno. Você usou terno também? O que você usou, Amandinha? Para as meninas? Então, para as meninas que às vezes não tem essa opção de vou tirar se precisar, né? Eu acho que tem aquele básico que você não erra. Então, calça social, um salto baixo, camisa social, seja de manguinha, seja camisa longa, fechada, acessórios pequenos, e é isso. Eu acho que nesse caso menos é mais. O brinco também vai bem, mas nada... Mas é aquilo dentro da sua personalidade, né? Boa, eu sou uma pessoa que, tipo, uso muito essas coisas, então não faria sentido pra mim ir completamente sem nada. Mas é um acessório pequeno, que não chame atenção. Enfim, eu acho que menos é mais dentro do padrão da banca. Menos é mais, né? Churrasquinho, menos é mais. Bora, Padilha! Não vou meter no chinelão, né? Tô doido pra ter recaída. Vai derrubar a nossa lá, não pode cantar. É verdade, desculpa. Direitos autorais. Exato. Isso já aconteceu também, viu, Padilha? Amandinha, como você fez essa observação, vou falar de uma coisa que a gente já imaginaria que acontece, mas que acontece muito no CR. Em algumas situações, principalmente quando a pessoa fala que vai prestar algumas bancas específicas ou quando fala que vai prestar cirurgia, a gente tenta ser um pouco mais hostil na entrevista para reproduzir o que acontece em algumas entrevistas mesmo. E aí, pessoas que costumam somatizar o seu nervosismo, seja com as veias do pescoço pulando, tem pessoas que ficam mais coradas aqui nessa região, né, forma como se fosse uma mácula, assim, né, uma trama reticular. Se você é uma dessas pessoas, esconde essa região, esconde onde realmente pode aparecer isso, né? Então, como você falou, às vezes fechar um pouco o colo aqui, que é onde quem é mais branquinho acaba ficando muito vermelho aqui nessa região, quando está mais nervoso. E quando a gente percebe que a pessoa está nervosa, aí a gente vai para cima. Né? Então, tentar perceber, por isso já fica aqui mais uma dica de treinar na frente do espelho, para perceber como que o seu corpo se comporta quando você está numa situação como essa, para você ver se você precisa esconder alguma coisa ou não. Eu quero fazer uma observação sobre essa questão da lesão reticular. Se for no joelho, isso chama Mottling, é preditor de mortalidade. Então, cuidado, viu, pessoal? Lactato sempre aí, viu? Mas, enfim, Padilha, você chegou, você se vestiu. Eu gosto de seguir uma linha de raciocínio. Eu também, bora. Então, você chegou. Você se vestiu. De bom tom, não foi nu. Vale a pena. Mais uma dica aí pra você. Não foi de camiseta do Flamengo, né? Mas, enfim, você chegou lá na sua avaliação. Você de terno, Amandinha com a camiseta social. Eu quero saber o começo. Primeira informação que eu quero. Como se apresentar, bom dia, se pega na mão, se não pega na mão, e como que eu sento. Por exemplo, eu sentar assim, e eu sentar assim, ou eu sentar assim, isso tem valor para quem está me examinando? Com certeza, não é? A postura que a banca vai te olhar já vai te dar uma sensação, assim como no date, né? Se é permitido, por exemplo, dar um beijinho no rosto pro date, para a banca eu não recomendo, né? Então, quando você chega no date... Olá, doutor! Mas nessas situações, vale muito a pena cumprimentar todos da sala. Acho que estendeu a mão, percebeu que o primeiro não estendeu a mão para você, não precisa estender para os outros que estão na sala, né? Mas acho que se apresentar, né? Boa tarde, eu sou o Lucas, posso me sentar? Então, vou sentar. Por favor, fique à vontade. No geral, pelo menos do feedback que algumas pessoas têm dado nos últimos anos, as bancas têm tentado criar um clima receptivo nesse primeiro momento, né? Por favor, fique à vontade, pode se sentar aqui. E aí, nesse momento, na maior parte das entrevistas, eles já estão com o seu currículo na mão. Então, eles conferem, né? Você é a Amanda, você é o Anuar, né? Então, quem é você? Se apresenta, né? E aí, nesse momento inicial, aqui, nessa apresentação, quando eles te dão essa liberdade, é onde eu acho que vale a pena ter um scriptzinho, né? Então, espontaneidade é fundamental, mas é importante você chegar para essa espontaneidade, por exemplo, aí, saber que a sua entrevista pode acabar parando na receita da moqueca capixaba, como foi o meu caso, mas tendo 2 ou 3 pontos que você acha importante destacar no seu dia a dia. Então, pediu para se apresentar, fala quem você é, a instituição de onde você veio, a cidade de onde você veio, caso seja outra cidade, e aí, no geral, eles já vão ter tirado a palavra de você, porque eles estão querendo fazer 50 entrevistas naquele dia e você tem que ser o mais objetivo possível.
E aí você falou um pouquinho de eles já vão estar com seu currículo na mão, né? Pra quem não sabe, pra quem não viu, a gente teve um episódio anterior sobre currículo. Então, o objetivo de hoje não é a gente aprofundar nessa questão do currículo. A gente falou bastante com o Rodrigão, né? Maravilhoso, nosso professor da mentoria. Bate-papo animal. Sobre como montar um currículo, como ter uma estratégia na hora de estruturar o seu currículo. E hoje a gente vai falar um pouquinho mais dos outros aspectos da entrevista, certo? Então, eles vão estar ali com o seu currículo, vão dar aquela olhadinha. Com esses feedbacks que você tem tido, Padilha, você que tem bastante experiência de entrevista, como você acha que as bancas têm se comportado? Eles perguntam coisas bem objetivas, tipo um checklist, ou você acha que eles abrem um pouco, como você, por exemplo, que foi parar na receita da moqueca? Qual a sua opinião? Pontos que, no geral, são os mais prevalentes aí, pra gente não fugir da preventiva, os mais prevalentes nas entrevistas. Em relação ao currículo, inclusive, o que você destacaria do seu currículo? Então, essa é uma pergunta aberta e aqui é a oportunidade de brilhar. Então, por exemplo, quando essa pergunta veio para mim, eu não preciso destacar que tem uma publicação, que tem uma iniciação científica. Isso pontua por si só. Em alguns lugares, isso já é um critério fechado de pontuação, inclusive, que algumas instituições têm. O que eu escolhi destacar naquele momento? Eu falei da minha participação no centro acadêmico. Então, isso era uma coisa que não pontuava naquele momento. Eu falei, olha, a participação do centro acadêmico foi fundamental, porque eu já queria puxar o gancho de falar. Foi onde eu aprendi a trabalhar ainda mais em equipe. Foi fundamental para, nesse momento, eu entender que diferentes saberes juntos podem potencializar a minha ação enquanto diretor executivo, que eu era ali naquele momento. Então, eu fiz esse destaque. Eles não perguntaram como qualidade, né? Eles perguntaram como ponto positivo, o que eu destacaria ali daquele currículo. Por quê? Porque eu já sabia que a residência de medicina de família lá na USP Ribeirão era uma residência multidisciplinar. Então, junto nos estágios nos núcleos de saúde da família, tinha terapia ocupacional, tinha fisioterapia, tinha farmácia. Então, falar sobre isso, eu sabia que ia ser um destaque positivo, acabou sendo mesmo nesse ponto. Tirei 9,8 ali na minha entrevista, então acho que eu devo ter errado algum tempero só da moqueca ali, mas no final das contas eu acho que valeu muito a pena. Então, esse ponto, assim, destaca alguma coisa do seu currículo, é uma coisa que aparece muito. Outra coisa que geralmente aparece me fala uma qualidade, um defeito seu. Eu amo essa, eu amo. Muita Pouca gente sabe responder isso. E vocês já sabem qual é o principal defeito que aparece ali quando pergunta para as pessoas? Eu sou muito esforçado. Perfeccionista. Ai, eu me envolvo muito com o meu trabalho. Demais no trabalho. Sou workaholic. Exatamente. Cara, isso soa muito falso. Né? Então, muito egocêntrico, nesse momento, né? assim, cara, muito demais, assim, né? E, claro, não é o momento onde você vai acabar com a sua entrevista, né? Primeiro, lembrar aquele ponto que a gente tinha conversado. Essa pessoa está conversando para ver se vale a pena conviver com você ou não nos próximos 2, 3 anos. Então, é um possível chefe seu que está conversando com você ali. Então, se você falar, cara, eu odeio hierarquia, eu não respeito as pessoas, eu sempre me atraso, sabe? Eu não sei trabalhar em equipe. Esquece, vai ser cortado. Muitos lugares, o ponto da entrevista é um diferencial para essas pessoas serem aprovadas ou não serem aprovadas, né? Então, ir bem na entrevista não assegura a sua vaga, mas ir mal na entrevista pode acabar tirando, principalmente nas especialidades mais concorridas. Então, tomar cuidado para não falar alguma coisa. Mas o que eu acho fundamental em relação a esse ponto, quando se deixarem aberto para vocês falarem, por exemplo, uma qualidade de vocês, que vocês consigam exemplificar isso. Então, falar, eu sou muito dedicado. Então, legal, acabou e ele está querendo já acabar com a sua entrevista, legal. Vai você e sua dedicação de volta para a sua cidade, já que você é dedicado, estuda mais um ano que vem você presta aqui de novo. Né? Então, assim, eu sou muito dedicado. Por que eu sou muito dedicado? Eu sou muito dedicado porque a história da minha família é assim, eu sempre corri atrás. Porque dentro da faculdade eu tive que, fazer tal coisa e conseguir fazer isso. Amarra e mostra que isso faz parte da sua história de vida e isso vai continuar fazendo parte da sua história de vida como residente. Então, você precisa ter o que a gente chama de storytelling, né? Tá tudo bem amarrado, fazendo um link muito importante, inclusive, com a escolha da sua especialidade. E pensando no defeito, Padilha, tem algum que você lembra do CR, assim, que algum aluno falou e que te marcou? Você falou, poxa, que bacana esse defeito ou não? Cara, tem defeitos positivos e negativos já nessas situações, né? Então, o defeito positivo, assim, que eu achei bem honesto mesmo, foi de uma aluna que falou que ela se envolve muito com a história dos pacientes. Ela falava assim, olha, eu não consigo muito em casa, não é que eu leve o trabalho para casa, mas eu tenho um pouco de dificuldade, assim, de lidar com a morte, de lidar com as coisas,
Só que no momento que ela falou isso, ela falou, eu tenho tentado transformar isso em uma dedicação cada vez maior, para já que a morte me causa essa sensação tão ruim, para sempre que as coisas estiverem ao meu alcance, para isso não acontecer de novo, eu estudo cada vez mais, me dedico cada vez mais para isso não acontecer, porque realmente é uma coisa que mexe muito comigo. Então, é um defeito, é uma coisa que pode atrapalhar no dia a dia mesmo, esse tipo de envolvimento, é uma coisa que, positiva ou negativamente, à medida que o tempo vai passando, a gente vai aprendendo a lidar com isso mesmo, mas ela já apresentou naquele momento como ela tenta transformar isso numa coisa positiva, né? E do lado negativo, principalmente quando é atleta, né? Assim, seja da Atlética, alguns atletas profissionais mesmo, esse ano teve um monte que fez, que fala que é extremamente competitivo, que não consegue, como está acostumado a fazer as coisas sozinhos, né? Então, tô lembrando de um triatleta, por exemplo, que falou isso na entrevista. Eu sei e aí ele falou. E aí ele acabou falando, ele falou, cara, eu não me dou muito bem com ordens, assim, né? Então, como eu mesmo sei dos meus limites, sei até onde eu posso ir, se alguém tá falando uma coisa que eu não posso fazer, eu costumo não fazer e tudo mais. Então, assim, é claro que na residência, em alguns momentos, alguém vai pedir pra você. Então, o cara tá falando, mano, na hora que eu falar pra esse cara vir aqui 5 horas da manhã evoluir a enfermaria, ele não vai vir. Porque ele acha que ele não tem que vir. Então, eu não quero esse cara no meu serviço. Ele não vai concordar com algumas coisas e não vai fazer algumas coisas. No storytelling, eu acho interessante você se conectar com as pessoas. Então, quando você conta a história, por exemplo, meu nome é Noara, eu sou de Maringá, no Paraná, vim do interior, eu sou de uma família de comerciantes. Aí você já se conecta com o cara que tem uma história que veio do interior. Exato. Você já se conecta com o cara que tem pais, por exemplo, imigrantes, como o meu caso. Isso tem um monte aqui em São Paulo. Exato. Você se conecta com pessoas que vieram de cidades menores. Então, você vai se conectando com as pessoas sem bancar nenhum tipo de autoridade exagerada, Exato. Como não aceito ordem de ninguém, né? Exatamente. Eu acho que tem um certo limite. Mas o e Padilha... tem mais, Anuar, quando você fala de você criar essas conexões, é importante que as pessoas acham que elas entram na sala tendo 10 pontos, e à medida que elas fazem merda, elas vão perdendo pontos. Fazem merda. Que é o contrário. Que elas fazem pi, elas vão perdendo pontos. Então, assim, eu acredito que você entra na casa dos 6, 7 pontos e tem alguns pontos que você precisa merecer. Você sabe? conquista, então, se você né? entra... não começa do 10 nem do 0. Começa do 6, 7. Se você entra e sai sendo uma pessoa extremamente desinteressante, só com respostas secas e prontas, você pensa, ai, não me comprometi, fui super bem. Na verdade, você foi só mais um e eles não vão lembrar nem seu nome no final do dia. Amandinha, qual que é a sua qualidade, qual que é o seu defeito? Então, pior que eu fico pensando nisso, eu pergunto isso porque eu tenho muita dificuldade com essa pergunta. Eu sou a pessoa péssima que ia responder. Competitiva, perfeccionista, workaholic. Eu preciso aprender muito nessa entrevista, Eu não tenho defeitos, né? Talvez seja eu vou fazer. Teve uma aluna, Padilha, deixa eu só contar essa, aliás, se ela estiver assistindo, gente. Um beijo. Foi sensacional. Ela estava com Marina Viana, nossa professora de cirurgia, que é super brava na entrevista. E aí a Marina perguntou, me fala uma qualidade sua. Ela ficou tão nervosa que sabe o que ela respondeu? Eu sou fascinante. 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 Só que ela respondeu e se chocou. Do tipo, eu não sei porque eu falei isso. E qual foi a reação da Marina? A Marina falou, é mesmo? Fascinante. Então me conta por que você é tão fascinante. Meu Deus. Mas não tem resposta pra isso. Aos alunos que estão assistindo a gente, fiquem tranquilos no CR, podem cometer os erros, a gente não vai expor vocês na hora. A gente vai expor vocês em seguida. Mas vamos seguir o nosso raciocínio Então você chegou, você tá vestido. Você se apresentou, você se portou, você fez o seu storytelling. Eventualmente, como o Padilha disse, o cara vai entrevistar 60 pessoas naquela manhã. E não se enganem que a sua entrevista vai durar 15 minutos. Geralmente é rápido. Super curta, você super fica até frustrado. Mas existem perguntas que eventualmente não, que certamente estarão presentes. Essa da qualidade, que você destaca no seu currículo. E também sobre as instituições, Padilha. Então, você acha que o aluno que vai ser entrevistado no Einstein, na Unifesp, ele tem que fazer o dever de casa e já ir munido com informações sobre o próprio serviço? E quais informações dessas você acha mais relevante? Com certeza. Duas coisas, Noah, aqui dentro das coisas que mais aparecem, né? Por que você escolheu essa especialidade e por que você escolheu essa instituição. Então, esses 2 pontos são fundamentais. E aí, eu vou dizer o que a gente percebe no CR. As pessoas costumam dar bobeira nessa resposta porque elas não sabem a resposta. Então, esse é um momento, assim, você, como pode aparecer nesses momentos, que
Por que os alunos choram no CR às vezes, né? Choram Eles vão amar o CR. Ô, pessoal, só uma observação, Padilha. Quem tá assistindo no YouTube, repare a cara de prazer do Padilha ao falar da entrevista. Eu não queria tocar nesse ponto, né? Por que os alunos choram eventualmente? Porque a gente toca em pontos ali, é uma pessoa conversando com outra pessoa. Então, todas as pessoas têm pontos ali, né, que a gente não gosta tanto de conversar. Mas esses pontos podem aparecer numa conversa, né? E quando você está numa situação de pressão, que você está se sentindo mais exposto, mais exposta, e alguém toca nesse ponto, né? Acaba que isso pode ser um grande problema para você. Então, resolva os seus demônios interiores, assim, também, né? Para que isso seja uma coisa que, se aparecer lá na prova, isso possa aparecer. Então, por que eu escolhi essa especialidade? Eu vou dar um exemplo de uma aluna que estava escolhendo fazer clínica médica para depois fazer oncologia. Ela chegou falando, eu estou precisando para clínica médica porque eu quero fazer oncologia, porque eu perdi o meu avô, o câncer, quando eu era mais novinha, e aí eu decidi que eu ia fazer oncologia. Tem um storytelling, tem uma motivação, mas eu vou citar pontos negativos dessa fala. Bom, primeiro, do que aconteceu em relação a ela. Quando ela tocou nesse ponto, ela chorou, ela se emocionou, e ela não conseguiu manter a postura para o resto da entrevista, para continuar conversando. Então, isso acabou sendo negativo, porque muita coisa que ela poderia mostrar dali para frente acabou sendo comprometida pela emoção. Então, é verdade? Vale a pena falar? Vale. Se isso for uma coisa que não vai desestabilizar na hora da prova. Mas eu acho que o segundo ponto, o segundo grande defeito desse ponto dela ter falado, é que ela não está prestando entrevista para a subespecialidade dela. Ela está prestando entrevista naquele momento para a clínica médica. Então, se ela está sendo entrevistada pelo chefe da hemato, pelo chefe da gastro, pelo chefe da dermato, que compõe o departamento de clínica médica que estão fazendo a entrevista, para que eu quero essa menina aqui? Ela vai ficar 2 anos e vai sair fora. Ela quer fazer onco, ela vai voltar para a cidade dela, ou ela vai simplesmente ser já determinada que vai fazer onco, não vai se dedicar tanto no meu ambulatório da gastro, no meu ambulatório da hemato. Então, não acho que nesse momento que você está prestando processo direto seja interessante você falar qual é a sub que você pretende fazer. Você falou? Boa, gostei. Que a minha, né? Eu já sabia que eu queria reprodução, mas eu não citei. Eu citei porque que me fizeram essa pergunta, né? Por que eu queria GO? E aí, cuidado com as perguntas, com as respostas prontas também. Porque é clínico cirúrgico. Tá, então faz oftalmo, faz o torrino também. Existem as batidas. Então cuidado, né, com essas respostas muito batidas e muito prontas. Mas eu queria focar num ponto, porque o Padilha falou bastante de perguntas que são muito recorrentes, e pelo que eu entendi, ele deu uma treinada ali em algumas coisas que poderiam aparecer. Você acha que vale a pena, Padilha, esse treino das perguntas mais recorrentes? Respostas meio que engatilhadas? Com certeza, Nandinha, porque o que a gente percebe no CR é que outro momento que às vezes traz choro é quando a pessoa trava e ela não sabe o que falar. E não saber o que falar para perguntas que são muito comuns de aparecerem ali, demonstra falta de preparo. Então, da mesma forma que para o date você se prepara, faz todos os seus deveres de casa ali que você tem que fazer, dá uma stalkeada ali na pessoa para entender um pouco o que a pessoa gosta, o que a pessoa não gosta, o que ela gosta de ouvir, o que ela gosta de comer mais ou menos, você tem que entender o que aquela instituição gosta também. Então, se você já mostrou por que você escolheu aquela especialidade, então tenta amarrar isso muito bem, né? Eu vivenciei muito ali naquele momento que eu estava fazendo a minha formação, eu gostei muito, e aí, nesse ponto, se a sua faculdade tem uma vivência muito grande naquela área, então eu estou prestando uro, porque a gente tem um ambulatório de uro, e a gente atendia 30 pacientes por dia ali, então eu fiz o estágio, fiz o meu optativo nessa área, e aí, quando eu vivenciei aquela rotina, eu entendi que era o que eu queria fazer. Então, por isso, eu estou prestando urologia. E eu estou prestando nessa instituição, porque eu sei que aqui o serviço de vocês é referência em tal área, porque eu sei que vocês publicam muito em tal área, porque eu sei que o pronto-socorro de vocês é porta aberta. Presta atenção, porque eu sei. E se você só vai saber se você fizer esse dever de casa, né? Então, chegar tendo essas respostas relacionadas a quantos residentes entram por ano, quais são os lugares que rodam no R1 e no R2, como você vai saber isso? A residência coloca isso no site deles? A maior parte delas não. Mas os residentes sabem isso. Então, nossa, como que eu vou conhecer algum residente? Olha a lista de aprovados do ano passado, procura esses caras no Instagram, procura esses caras no LinkedIn, onde for, procura esses caras lá no serviço, bate lá na porta, conversa com alguém. Porque você demonstrar interesse, e aqui, tanto para o date quanto para a entrevista agora,
mostra que você fez seu dever de casa, que você realmente quer entrar ali naquela instituição, que você não só quer fazer urologia, simplesmente você quer fazer urologia naquela especialidade, naquela instituição específica. Então, vale a pena ir com essas respostas muito bem estabelecidas. Não para te engessar, né? Tem que estar preparado para a entrevista sair daquilo, mas também para você não se comprometer com respostas que seriam simples e, como você bem destacou, Amandinha, a entrevista pode durar 5 minutos. Então, se você já tiver algumas respostas prontas, pode ser que você consiga colocar muita qualidade e quantidade de informação nesses 5 minutos para, no final dos dias, lembrarem e quererem ter você como subordinado deles aí nos próximos anos. Fui eu que destaquei os 5 minutos. Ó o recalque, ó o recalque. Então eu já quero dizer que nem era uma coisa tão importante. Pode ser que seja 10. E, gente, vocês repararam que a gente comparou bastante a entrevista com o date? Vocês repararam? Eu acho que eu vou ficar magoado. Não vai. Porque, ó, quando a gente vai pra um date, às vezes a gente dá, assim, uma super valorizada, sabe? Uma mentidinha básica. Coloca um cílio, coloca um aplique, entendeu? Coloca um negócio diferente. E aí, quando acorda no dia seguinte, não é mais aquilo. Então, o que vocês acham da questão da honestidade na entrevista? Dá pra dar uma mentidinha? Ou, vou usar a frase da Marina, prefiro um residente ruim do que um residente mentiroso? Cara, a minha opinião, Padilha, rapidamente, eu acho que a chance de você ser pego de calça curta na entrevista é muito grande. Vou te dar um exemplo. Um grande colega meu, eu vou dar só o primeiro nome, tá? Israel. Depois eu que exponho. O grande colega meu. O Israel é um nome chegou... muito comum. O cara chegou na entrevista e ele fez, 2 meses de aula de alemão e falou que falava alemão na entrevista. Falou não, colocou no currículo. Fala bem, compreende bem, lê bem. Só que ele colocou a informação meio enterrada no currículo, achando que o pessoal não ia ver. E eles olharam. Eis que uma das entrevistadoras começou a falar em alemão com ele. Putz. Então esse é o recado que eu te dou, meu querido. Não inventa. Agora, eu tô pra te falar que historicamente Israel e a Alemanha já não se dão muito bem. Então o cara tinha tudo pra dar errado. Eu não vou entrar nesse mérito, mas... O cara resolveu entrar nesse ponto aí. Caramba, cara. E aí ele mandou essa. Mas e qual que é a tua opinião, cara? Já respondendo essa questão, porque muita gente mente, não mente, mas a questão do idioma pega muita gente. E também aquela coisa de, você prestou algum outro lugar? Não, só prestei aqui. Aí tá o nome do cara na lista, entendeu? Mandinha, não por tem que você como. comemorou? Exato, não dá pra mentir. Informações que facilmente são desmentidas não valem a pena, né? Então, se você fala alemão, se você não fala alemão, se prestou, não prestou. Por exemplo, acordar cedo para você é um problema? Pode ser que seja, pode ser que não seja. Agora, vale a pena você falar na entrevista que acordar cedo para você é um problema, sendo que o R1 basicamente vive dentro do hospital? Não vale. Você pode falar que não é um problema e eles vão descobrir que é um problema para você. Quando você chegar atrasado. Dia 1º de março. Agora sim, pelo amor de Deus, de jeito nenhum estou incentivando a mentira, concordo completamente com vocês. Nessa situação, geralmente a gente é pego na mentira, a gente não consegue sustentar esse personagem por muito tempo, mesmo ali naquela entrevista que é muito rápido. Então, e tem gente que quando mente começa a se entregar, né? Começa a ficar tamborilando o dedo, começa a suar a mão e tudo mais, né? Então, eu vou voltar pro date também mais uma vez, né? Tem vezes que a gente se supervaloriza nessas situações, mas grande parte das vezes, se realmente for uma mentira muito importante, vai ficar muito evidente em pouco tempo que a gente estava mentindo ali. É uma lapidada nos defeitos, tá tudo bem, né? Eu acho que uma omissão, assim, não perguntou, não responde. Não vai se comprometer de graça. E quanto aos elogios, a gente aumenta, mas não inventa. Isso. Tem gente que... Desculpa, tem gente que tanto no date quanto na entrevista, a pessoa, ela já vai com essa armadura, assim, né, de... ai, meu Deus, minha faculdade, por exemplo, não tem hospital-escola, né? Se não te perguntarem, você não precisa chegar falando. O que você destaca do seu currículo? Apesar de não ter hospital-escola, o cara vai falar, putz, eu nem sabia que não tinha hospital-escola. Parabéns. Então, assim, você acabou de se comprometer à toa, né? Então, se tiver que destacar alguma coisa, destaque os pontos positivos. Se perguntar, enfim, já que eu citei isso, né? Se a sua instituição não tiver hospital-escola, você pode já ter a resposta pronta. Apesar de não ter hospital-escola, por não ter, a minha faculdade faz muita parceria com os hospitais da região, a gente roda em tal lugar para tal especialidade, em tal lugar para tal especialidade. Foi muito bom, porque a gente teve uma vivência muito grande. Eu não acredito que isso tenha comprometido em nada a minha formação. Show. Gostei. É aquela questão, a gente falou de muita coisa, né? Pontos muito importantes. A gente está encerrando o nosso bate-papo, mas antes disso, Padilha,
eu acho que tem coisas básicas também. Eu me peguei muito aqui agora com a tal da caneta na mão. Você acha que isso é importante? Por exemplo, se eu tô com uma caneta, a gente tende a ficar na entrevista assim, né? É linguagem corporal, né? O que você diz sobre isso? A pergunta era essa, linguagem corporal. Por isso que a gente funciona bem, Amandinha. Por isso que eu tô aqui. É isso. Tô atrapalhando alguma coisa? Quando você vai embora? Já atrapalhou, querido, mas vai, prossiga. Já que tá aqui, né? Então, ó, realmente, como você falou, ficar tamborilando, né? Tá fazendo essas coisas podem acabar te comprometendo assim. O que eu acho mais importante de tudo é que nessa linguagem corporal, às vezes você vai falar que você é uma pessoa reservada, que você é uma pessoa... É tomar cuidado para o seu corpo não confrontar o que você está falando. Né? Então você fala que é uma pessoa reservada, que é uma pessoa polida, que é uma pessoa que respeita o espaço, e durante a entrevista você está com o braço em cima da perna Desculpa, com o braço em cima da mesa, dos né? Já chega falando, que isso, é respeitador e tal. Então, assim, na medida do possível, plantas dos pés no chão ali também, se você se sentir mais confortável de perna cruzada, tanto faz, e tentar, na medida do possível, não ficar expandindo, assim, é porque tal coisa, porque eu saí de lá e tudo, então tentar centralizar, e quando você consegue apontar, por exemplo, tem 3 coisas que eu gosto muito de fazer. A primeira delas é essa, a segunda é essa, a terceira é essa. Então você está conseguindo dialogar, o que você está falando está super coerente com o que você está gesticulando aqui, e você consegue também centralizar no que você está falando. Tem gente que fala, né, que essas mãos espalmadas assim, dão uma ideia de honestidade também, né, de que você não tem nada a esconder, então, na medida do possível, se mostrar disponível, né? Não é recomendado, né, braços cruzados, desinteresse ou dar de ombros, né, em relação a essas situações. Se você perceber que você tem algum tique que dá para ser escondido, como a gente falou, né, tem gente que fica muito nervoso, a pálpebra fica assim, né? Então tenta se manter com os olhos mais abertos possíveis nessa situação. Tomar cuidado em relação a isso. A galera do vídeo, Amandinha, faz de novo a cara tua. Eles vão usar de capa, é sempre assim. Postura importa, Padilha, postura importa. Com certeza. E eu vou falar uma coisa que, assim, todo mundo que passa por isso, né, e chega depois, todo mundo que fala, assim, nesses podcasts da vida, assim, sem citar, pra gente não desmonetizar ainda mais, fala, você não precisa de dinheiro para ser feliz. Quem fala isso é quem tem dinheiro. Né? Então eu vou falar, você não precisa passar na residência para ser feliz, lembra que isso não define a sua vida e tal. De fato, mas a gente está falando isso como pessoas que já terminaram e concluíram a residência. Então, é muito fácil hoje eu falar, como alguém que já passou pela entrevista, que deu certo, falar que a entrevista é um momento tranquilo. Não é, a gente precisa ter essa preparação, esse medo que faz a gente fazer o nosso dever de casa, no caso, mas não deixa isso te paralisar, tá bom? É muito mais tranquilo do que parece. Tenta desfrutar daquele momento. Pensa que para você chegar na entrevista, você já passou pela primeira fase, você provavelmente pode ter feito uma segunda fase ou não, dependendo da instituição que você estiver fazendo. Então, você está desfrutando de um processo seletivo maravilhoso, você vai estar conversando com alguém que provavelmente é especialista na área que você quer fazer. Então, demonstre esse interesse, mostre que você é interessante, mostre que você está interessado por aquela instituição. E se isso for verdade, fica super tranquilo, você vai conseguir colocar para fora isso para dentro de você. Se isso não for verdade, você tem alguns dias para transformar isso em verdade até o dia da sua entrevista. Que homem. É isso, gente. Eu acho que o que fica de mensagem final se prepare e aproveite. Né? Aproveite. Inclusive, eu vou levar essas dicas. Eu tenho um date hoje à noite. Então eu tenho que... de terra. Entendi, Padilha, entendi, né? Gravata azul e rosa, receita de muqueca. Mas o que essa gravata ridícula? São as cores do Paraná. Eu vou mandar. Amandinha, acho que a gente falou aqui de coisas que... Se você fizer pelo menos esse esqueleto, aquele 6, 7 pra começar, a gente vai ter. Eu acho que a gente chega no 8, 9, a gente 10. Já começa galgando ponto, mas de um lugar um pouco mais confortável. Padilha, muito obrigado aí, viu, pelo bate-papo. Eu ficaria até amanhã aqui com ele. Eu não mas gosto é o jogo de do Corinthians, né? E ele falou que na entrevista dele só faltou esquecer o ingrediente da muqueca capixaba. Vindo de você, eu tenho certeza que foi o próprio peixe, viu, Padilha? Meu amigo, já que você me deu uma cutucada, eu vou agradecer o seu traje aí, que tá me lembrando o uniforme rubro-negro do Flamengo. Seu Corinthians me deu muitas alegrias esse ano. Tá laranja. Pode ficar tranquilo por aí. Desejar pro pessoal todo aí, quem estiver ouvindo esse podcast no dia que ele tá saindo, né? Uma boa prova aí da FAMEMA, boa entrevista pra Santa Casa aí, pra quem vai fazer também. Independente de quando você estiver ouvindo, fica super à vontade para acionar a gente
nos nossos Instagrams pessoais, no Instagram da Medway. A ideia é estar com vocês antes, durante, depois, sempre. E com vocês especificamente, a Noá e a Amandinha, sempre que necessário, porque sempre é um prazer. Padilha, muito, muito, muito obrigada. Amamos esse episódio. Tenho certeza que vai ajudar muito os nossos alunos. Demais. E boa sorte mais uma vez para quem vai prestar a prova agora. Contem com a gente nessa reta final. Com certeza. Último recadinho. Acompanhe as nossas redes sociais, @medway.residência-médica. E uma dica do coração. Esse episódio casou assim, ó, com o episódio do Rodrigo sobre currículo. Queridos, dá uma boa olhadinha no episódio da semana passada também. Padilha, foi um prazer. Amandinha, sempre um prazer. A gente se vê quinta que vem. Um beijo, Tchau, tchau, e pessoal. até a próxima. Valeu. Tchau.